Vontade de ir para o mar agora, para a Pois praia. é, né? A gente falando aí Mas desse... ainda não sextou. Ainda não sextou, a gente precisa trabalhar ainda, viu, Marcos? Mas que deu vontade de dar um mergulho. Falar de política, né? Porque os Pois é. bastidores políticos no Estado e também do país não param. Tiago Gomes está acompanhando. Tiago, quais são as novidades para hoje? Muito bom dia. Bom dia, Bom Tiago. dia, Thaís e Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Vamos falar do depoimento que está programado para hoje do influenciador digital aqui de Alagoas, o Rico Melquiades. Ele foi convocado, na verdade, pela CPI das Bets, aquela que está investigando a questão dos jogos de azar e a influência desses jogos de azar na população em geral. De que maneira também esses influenciadores têm adotado essa estratégia para influenciar de forma negativa essa população mais carente. Então, ele foi convocado para prestar depoimento. A convocação ela foi feita pela relatora da CPI das Bets, que é a senadora Soraya Tronic, que é do Mato Grosso do Sul. Ela é do Podemos. Então, ontem foi analisado esse requerimento, já para a convocação para hoje. O Rico Melquiades deve estar viajando para Brasília para daqui a pouco participar da cerimônia, ou melhor, da sessão que vai interrogá-lo para ele prestar esclarecimento. Segundo a Soraya Tronic, a senadora que fez essa convocação, o Rico Melquiades, ele tem muito a esclarecer, até porque ele foi alvo da Operação Game Over 2, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas para observar como é que estava a questão da participação de influenciadores digitais nessa questão dos jogos de azar. Segundo a Soraya, ele, Rico Melquiades, tem muito a esclarecer, a contribuir e a falar exatamente qual é a ligação que tem dos influenciadores digitais com essas bets, de que maneira eles fazem esse acordo aí entre eles, se é que existe de fato esse acordo. Porque o que nós sabemos, pelo menos é o que foi investigado até agora, inclusive pela Polícia Civil, é que esses influenciadores, eles fazem um print de uma tela simulando o jogo, passa para as pessoas em casa, apresentando nas redes sociais, e as pessoas acham que estão jogando da maneira correta, quando na verdade estão sendo enganadas. É um verdadeiro jogo de azar. Então, hoje, ele está sendo programado esse depoimento na CPI das Bets do influenciador Rico Melquiades. Ele foi, inclusive, uma pessoa que teve projeção nacional recentemente, porque ele participou de um reality numa emissora de TV, foi o vencedor, inclusive, desse reality, e logo depois ele passou a fazer muitas postagens nas redes sociais, convidando as pessoas para participar desses jogos de aposta. E, por isso, agora foi alvo dessa operação policial e também alvo dessa convocação na CPI das Bets. De alguma forma, né, ele já fez alguma declaração para a própria justiça, né? Então, no mínimo, deve manter o que já foi dito lá, já que diante de tantas provas foi aí que surgiu a própria operação. É bom lembrar que, fruto do que será o resultado dessa CPI, vai ser aprimorada a legislação em relação a esse tema, né? Vamos virar a chave, porque a gente antecipou, Thaís, há pouco, na manchete aqui do Jornal Gazeta, o grande fato político de ontem, a confirmação, a filiação, que você já trouxe aqui, inclusive o acordo do PSD, que abriga agora Luciano Amaral, que será o comandante da legenda aqui no Estado. Muitos desdobramentos podem vir daí, né, Tiago? Pode. Existem até metas que já foram estabelecidas, Marcos e Thaís, para que o comando do PSD no Estado ele tenha uma certa eficiência, para que nas eleições de 26 possa ter realmente bons quadros. Então, esses bons quadros devem vir de outros partidos que hoje têm, inclusive, representatividade na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Os deputados devem fazer essa mudança de partido quando abrir a janela partidária no ano que vem, para fazer um acordo aí entre MDB, PSD, PSB. Então, assim, a base aliada do governo Paulo Dantas aqui em Alagoas vai ficar misturada aí, inclusive agora com a entrada do PSD. Então, ontem foi a filiação, nós adiantamos aqui ontem no boletim, e teve a participação, além do governador Paulo Dantas, do ministro dos Transportes, Renan Filho, do senador Renan Calheiros, também do presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, que é o deputado Marcelo Vitor. Uma cerimônia bastante concorrida, lá, inclusive com vários parlamentares. O Luciano Amaral se une, então, a outros 44 parlamentares do PSD, uma bancada grande lá na Câmara Federal. E ele agora tem um trabalho de fazer essa reorganização da casa. O ex-prefeito de Maceió, vereador por
Maceió, que até então era o comandante, era o diretor executivo do diretório do PSD em Alagoas, que é o Rui Palmeira, não participou da solenidade, dando a entender que, de fato, ele não vai assumir um cargo de tanta relevância. Mas há um acordo, sim, para que ele continue na executiva, participando de alguma coisa ali no PSD. Ele não deve mudar de partido porque não pode até então. Vamos então acompanhar como é que foram alguns dos discursos que foram dados ontem durante essa filiação e também essa troca de comando do PSD para Alagoas. Vamos ver. O deputado Luciano Amaral é um dos quadros da política de Alagoas e, sem dúvida nenhuma, vai honrar com a sua presença o que há de melhor na nossa representação política. Quero dizer a todos da amizade que eu tenho com o presidente Kassab, que tem estruturado nacionalmente esse partido com muito vigor, com muita diretriz programática e com muita política. Tenho a honra de ser sempre um parceiro do PSD, desde a sua fundação, e fico muito feliz com a filiação do Luciano Amaral. Eu fico muito feliz em assumir a presidência do PSD em Alagoas com essa responsabilidade. Temos a certeza e a convicção que, com muito trabalho, com muito esforço, nós iremos levar o PSD a um grande partido também em Alagoas. Luciano, que é do interior, é sertanejo, é acostumado a acordar cedo, é trabalhador, é um homem bem formado, bem educado, equilibrado, dialoga. Quando tem alguma posição contrária, sabe entender a divergência, sabe buscar as convergências necessárias. Então, o PSD ganha um grande filiado, ganha um grande aliado. Tenho certeza que vocês se orgulharão muito da atuação do deputado federal Luciano Amaral. O ministro dos Transportes, Renan Filho, também discursou, elogiando bastante a atuação de Luciano Amaral, que foi inclusive líder do PV lá na Câmara dos Deputados. O partido, então, deixa de ter uma representatividade e o PSD, a partir de agora, tem um representante da bancada federal em Alagoas. O presidente da Assembleia Legislativa também, Marcelo Vitor, também discursou, também dando o mesmo discurso, elogiando e também estabelecendo até metas, então, para essa gestão de Luciano Amaral aqui em Alagoas. Um detalhe importante é que na fala do próprio ministro Renan Filho, que também fez um esforço para comparecer a essa solenidade, o deputado Marcelo Vitor ao lado dá uma interrupção ali, porque o Renan ficou falando de metas, né, do PSD para Alagoas. E aí ele solta 4 deputados federais, ou seja, vai ter uma movimentação que não envolve só a Assembleia, mas também a chapa proporcional para Brasília, né, para a Câmara Federal. Né? Exatamente. E outra coisa, se tiver, inclusive, essa federação União Progressista, pode ser que alguns dos integrantes aí do União Brasil e do Progressistas mudem de partido. Um deles deve ser o Alfredo Gaspar de Mendonça. E também o delegado Fábio Costa, porque fica ali um certo incômodo, porque parte dessa união tem a ver com o compromisso da sustentabilidade ao governo, né? Exatamente. E eles não têm compromisso com o governo Lula. Né? Principalmente o deputado Fábio Costa. Você falou do Alfredo Gaspar, vamos para o caso Ramagem, então, puxando a bola já para ele. Ele disse que agiu conforme a instituição, de acordo com a sua consciência. Por que ele falou isso? Foi questionado, Tiago? Não. A sessão durou mais de 6 horas da Comissão de Constituição e Justiça e um dos pontos abordados ontem foi justamente essa questão de você trancar a ação penal contra o deputado Ramagem, né? Que por tabela, segundo o relatório de Alfredo Gaspar, estaria beneficiando também os outros que estão envolvidos, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí ele pediu a palavra, disse que já tinha lido o relatório, já tinha defendido sua tese, mas ele disse assim, olha, a partir de agora fica ciente do seguinte, fica acertado, que eu agi segundo a minha consciência e sobre a Constituição. Vamos então acompanhar esse trecho. Continuo sem ter qualquer aproximação com Ramagem e possivelmente assim será. Não me elegi deputado federal na sombra de Jair Messias Bolsonaro, o que eu não considero nenhum demérito, mas fui eleito deputado federal do meu estado pelos serviços prestados de forma simples, mais digna. Quando fui designado relator, foi-me dada a missão para agir de acordo com a Constituição e a minha consciência. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui muito claro é que na sessão passada a grande temática se referia a um ofício do Supremo Tribunal Federal, restringindo a análise
da suspensão da ação penal a 2 supostos delitos: dano e deterioração do patrimônio tombado. Fico feliz porque nesta sessão ninguém contestou os argumentos que trouxe no relatório para demonstrar que o relator, cumprindo a letra da lei, demonstrou que o dano e a deterioração não havia dúvidas, mas que o crime de organização criminosa era um crime permanente, passível de suspensão da ação penal. Olha, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça foi depois referendada pelo plenário, então passa a inclusive promulgada então pelo presidente da Casa, deputado Hugo Mota. Inclusive foi uma votação considerada muito rápida, né, em relação ao que foi o debate, a votação em plenário e meio que, abre aspas, um consenso com os partidos de centro-direita, Thaís. E é isso, finalizamos por aqui o nosso bastidor de política. Tiago, até amanhã. Até amanhã.